Bem-vindos ao Conexão com Irlan Mello. Eu sou o pastor Irlan Mello, aqui na Rede Super, e eu tenho hoje a honra de receber o bispo Elisiário Alves dos Santos, que é bispo da Igreja Metodista Wesleyana. Eu gostaria de te dar as boas-vindas, bispo, e te agradecer por estar aqui conosco para a gente bater esse papo. Vereador Irlan, a satisfação é toda minha de atender o seu convite e estar aqui falando para os telespectadores nesse programa que eu sei que tem uma boa audiência. Obrigado. Eu não sei se o senhor sabia, mas eu descobri depois, fazendo uma pesquisa sobre a vida do senhor, que nós dois somos filhos de Francisco, sabia? Não sabia. Eu vi aqui que o seu pai é o Francisco Luiz, né? E o meu pai é o Francisco de Oliveira. Ótimo. Então, nós temos os Franciscos na nossa vida. É o Chico, né? Exatamente. Estou vendo aqui um pouco da sua trajetória, bispo. O senhor não é nascido em Minas, o senhor é da Paraíba, e o senhor teve um encontro com Jesus ainda jovem, e a partir daí o senhor começou a sua vida cristã. Estou vendo também que o senhor é formado em letras, em teologia, em missões urbanas, em liderança avançada e foi consagrado ao ministério pastoral em 1971. Pergunto para o senhor, como é que foi a sua história de conversão, desde o nascimento até o senhor entregar a sua vida para Jesus? Olha, a minha conversão, ela merece um preâmbulo, porquanto eu nasci em um lar católico e desde cedo aprendi a ir às práticas religiosas da Igreja Católica e eu levava aquilo muito a sério, chegando até mesmo a um ponto de pensar em ser padre. Uau! Mas, com o passar do tempo, fui amadurecendo a ideia e desisti disso. Porém, quando eu estava servindo ao Exército Brasileiro, isso em 1964... No auge da... Foi exatamente, eu estava lá quando houve a Revolução. Sim. Né? E eu me lembro que naquele período começou a haver dentro de mim uma inquietação pelos valores eternos. Não obstante eu ser bem praticante, ir à missa, confessar regularmente, fazer promessas, mas eu não tinha certeza da salvação. E eu me lembro que em uma noite eu me ajoelhei e pedi a Deus, mostra-me o teu caminho. Eu esqueci de aquela oração. Só rezava, essa foi a primeira oração que eu fiz. Sim. E no ano seguinte, quando eu saí do Exército, eu peguei em mãos uma Bíblia pela primeira vez, que estava lá em casa desde que eu era garoto, e um tio meu, vindo do Rio de Janeiro, que se tornara evangélico, membro da Igreja Batista, ele foi lá e levou muitas Bíblias e na casa de cada irmão deixou uma. Debaixo de protestos e de luta, discussões, mas eu era garoto, nem entendia aquilo. E eu li aquela Bíblia numa quinta-feira à noite, no mês de agosto de 1965. Certo. E abri lá em 1 Coríntios, capítulo 6. E aquilo ali tocou em mim de tal forma... Queimou seu coração? Foi, que a partir daquele dia a minha vida começou a mudar. Certo. E foi assim que deu início. Eu levei alguns meses lendo a Bíblia, aí eu achei que deveria procurar uma igreja. Eu saí assim, procurando até entrar numa igreja e desde então eu me firmei no Evangelho. Um ano antes do que o senhor está contando, houve a organização da Igreja Metodista Wesleyana, não é isso? E como é que foi a sua chegada na Igreja Metodista Wesleyana? Eu, saindo da Paraíba, fui estudar em Londrina, fazer teologia. Certo. Havia um seminário muito conceituado, de direção americana, seminário interno, e ali eu congregando
em algumas igrejas, porque não tinha a minha, que na época eu era congregacional, e acontecera que havia um grupo de seminaristas, no número 5, oriundos do Rio de Janeiro, que foram fazer teologia lá, porque nós ainda não tínhamos na igreja wesleyana um seminário. Ela estava dando seus primeiros passos. E eles eram despertados espiritualmente, e um dia eu ouvi eles orando lá no quarto, e quando eles terminaram aquela reunião, eu perguntei se eu poderia participar com eles. Eles disseram, claro, eram avivados e eu tinha passado pelo batismo com o Espírito Santo, e comecei a me reunir com eles. E naquela época eu não tinha dinheiro para voltar ao Nordeste no meio do ano, quando estava de férias, e eu resolvi vir para a casa de um tio meu, que ainda é vivo, mora lá no Rio de Janeiro, que era mais perto. Eu recebi o convite de subir até Petrópolis, porque foi onde havia nascido a igreja wesleyana. Certo. Isto é, as primeiras igrejas foram organizadas lá. E foi assim que começou. E o então superintendente-geral, que era Gessé Teixeira de Carvalho, ele quis pagar meu seminário, mas eu não aceitei, porque eu pertencia a outra igreja. Mas foi de tal forma que eu fui sentindo Deus agir na minha vida, e depois eu me filiei à Igreja Wesleyana em 1968. Quando o senhor saiu do seminário, o senhor já saiu e começou a sua história na Metodista Wesleyana, não é isso? Até o seu chamado ministerial, quanto tempo, como é que foi esse chamado? O senhor era muito novo ainda, né? Eu me converti aos 19 anos. Certo. E fui batizado, tinha acabado de completar 20 anos, que eu levei alguns meses. E ali eu comecei a trabalhar na igreja, me envolver em tudo. Cheguei a ser até diretor da mocidade. E nesse período foi que eu recebi a chamada de Deus no dia 1º de julho de 1967, num congresso da juventude. E no ano seguinte aí foi que eu vim para o sul, para o Paraná. Nós ainda vamos chegar aqui em Minas, né? Mas antes disso, o senhor está falando, né, que o senhor liderou a juventude, participando ali, recebeu o chamado enquanto o senhor estava nesse tempo. O senhor vê, em relação à igreja, há uma mudança em relação aos jovens daquela época para os jovens atual? Para o bem ou para o mal? Olha, Ilan, sua pergunta é muito pertinente e parece-nos ser saudosismo ou coisa de idosos, de se reportar lá ao passado. Mas a igreja, como um todo, ela perdeu alguns valores, pois eu entendo que os cristãos daquela época, eles levavam mais a sério o seu relacionamento com Deus, o estudo da palavra, a vida de oração. E hoje isso tem diminuído bastante. Nós lamentamos profundamente isso, pois, pulando alguns capítulos, eu me reporto quando eu era pastor na cidade de Petrópolis, que eu cheguei lá em 1979, e a diretora de jovens chegou e me pediu permissão, dizendo, pastor, poderíamos começar uma reunião de oração com os jovens? Eles andam meio dispersos quanto a isso. E eu autorizei. Ela começou e teve ela e mais 3. Mas veio crescendo e crescendo, e depois passou a ser a segunda reunião mais frequentada da igreja. Olha. Onde centenas de jovens iam todas as segundas-feiras para orarem. E, como resultado, houve muitos jovens chamados para o ministério, e desses
Hoje nós temos 3 que são bispos. Olha. Era daquela época. A palavra de Deus diz, né? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, esta palavra precisa ser uma realidade na vida do jovem. Eu me lembro, bispo, final da década de 80, começo da década de 90, adolescente na igreja, nós tínhamos as nossas atividades na igreja, mas nós nos reuníamos em casa para orar. Os jovens, não era para ficar jogando bola, não era para ficar... Não estou dizendo que não tem que fazer isso, mas nós tínhamos um compromisso com a palavra de Deus e com o nosso crescimento espiritual. Lembro também que quando entrei na faculdade, nos intervalos, a gente tinha um grupinho de vários cursos diferentes que também estavam ali buscando a Deus naquele intervalo. Então, essa chama, essa vontade, esse desejo de buscar a Deus, ele não pode se apagar ou ficar arrefecido na infância ou na juventude. Isso precisa ser acalorado, o senhor concorda? Perfeitamente. Um grande exemplo disso, Ilan, é que o metodismo ele nasceu através de grupos de universitários, lá em Oxford, na Inglaterra, quando John Wesley estudava, fazia teologia, e começaram lá, chamado Clube Santo, que era um grupo de evangélicos que se reuniu semanalmente para orarem juntos. E isso deu tanto resultado que depois, quando Wesley fora expulso da igreja anglicana, né, ele implantou os primeiros grupos que hoje chamamos de células, Sim. de pequenos grupos, de grupos familiares, seja lá como for, e que deu vida para a igreja que veio nascer posteriormente. Porque o jovem, ele não pode se deixar levar pelas ilusões da vida. Ele precisa ter vida com Deus. Foi assim com José, foi assim com Daniel, e foi assim com o próprio Davi, que antes de ser ungido, ele já tinha comunhão com Deus. Certo. E quando se busca a Deus, os resultados aparecem. Isso, então, seria, entre aspas, como se fosse um segredo para que o jovem mantenha a sua firmeza perante o Senhor. Ou seja, ter um devocional, não é? Buscar o Senhor no dia a dia, né? Tendo o seu próprio devocional e tudo. E também escolher bem as companhias, né? Exatamente. Porque as más conversações corrompem os bons costumes, não é verdade? E isso é tão sério que nós precisamos resgatar para que a nossa mocidade ela possa ter convicção da sua fé e possa enfrentar todos os ambientes, inclusive ambiente de trabalho, das universidades, e não se envergonhar de falar da sua fé. Nós estamos vivendo, bispo, um momento do carnaval, onde muitas bandejas são oferecidas pelo mundo aos nossos jovens. Eu pergunto ao senhor, como deve ser a postura, não só do jovem, mas da igreja, agora nesse tempo de carnaval? Como que a igreja pode trabalhar esse momento? Olha lá, alguém já disse que a primeira ilusão do ser humano é a chupeta. Certo? E eu poderia dizer que o carnaval é também outra ilusão de tamanho bem maior, com muitas variedades. Sim. E eu me recordo de que Winston Churchill, que fora primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, depois ele saiu, voltou também como primeiro-ministro, mas ele tinha algumas frases que merecem nossa atenção. Ele chegou a dizer que, não obstante o homem ter desenvolvido na ciência, na tecnologia, no avanço, né, de
tantas coisas que trazem benefícios para a humanidade, mas que ele não havia evoluído eticamente, moralmente e espiritualmente, que ele, lamentavelmente, não tinha progredido quanto a isso. Uhum. E nós vemos que o carnaval, ele nada mais é do que uma demonstração do que o ser humano, sem Deus, ele o é. Sim. Respeitamos, cada um é um direito, Deus nos constituiu esse direito, né, de escolha, Sim. mas nós percebemos que o homem ele não tem sabido fazer a escolha correta. E muitas vezes ele vai pelo caminho da autodestruição. Com certeza. Bom, eu creio que você aí está gostando desse bate-papo. O Bispo Elisiário é um conselheiro para mim, mas eu quero dar uma dica para você agora. Você que é empresário e que tem alguns problemas em relação a dívidas tributárias, eu quero te indicar a RRB Consultoria e Gestão do meu amigo Dr. Rafael Bittencourt. Esta empresa, cujos dados estão aparecendo aí no vídeo, pode te ajudar a sair do vermelho, porque são um grupo de pessoas experientes na área tributária. Então, faz contato aí, pode ser a solução para o seu problema. Bispo, olha só, na época do carnaval, eu quero sim parabenizar o nosso governador. O nosso governador, ele fez um decreto proibindo as chamadas saidinhas temporárias para os presos no estado de Minas Gerais agora. Porque, pensa comigo, não é uma época de aumento da criminalidade? Não é uma época de aumento de problemas? Eu tenho convicção que nós não deveríamos ter saidinha nenhuma, porque a pessoa é condenada a um período, ela tinha que cumprir totalmente aquele período. Essa é a minha opinião. Por isso que no Brasil ninguém leva as leis a sério. Agora, se você ainda tem possibilidade de sair nessa época, é como se você tivesse uma licença para fazer algo errado e depois retornar. Então, o governador proibiu isso aqui no estado de Minas Gerais, eu quero parabenizá-lo por conta disso e vamos pedir a Deus, né, para que os danos sejam os menores possível, porque com certeza o carnaval é tempo de muito sofrimento depois. Na hora parece uma grande ilusão, como o senhor mesmo está dizendo, mas depois a gente vê o que acontece. Eu queria entrar num lado, bispo, para que a gente pudesse conversar sobre responsabilidade social da igreja. O senhor entende que a igreja tem que ficar apenas na questão espiritual ou deve ingressar também em questões sociais? Olha, Irlan, eu entendo que a igreja ela tem que penetrar em todas as áreas da vida na sociedade. Porque Jesus mesmo, ele dissera que nós somos luz para este mundo. Verdade. Sal para essa terra. Então, precisamos chegar juntos e mostrarmos o que é certo, o que não é, e ajudarmos aqueles que estão à beira do desespero porque não tem outras alternativas e mostrar-lhes que existe um caminho melhor. Com certeza. O grande sábio Salomão, ele já dizia que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas que ao cabo deles são caminhos de morte. Sim. Quanta juventude com potencial tão grande que em dias como estes eles se entregam às paixões da carne, que aos excessos e depois colhem frutos amargos e alguns deles às vezes nem têm a oportunidade de se recuperarem porque se acidentam, outros morrem e por aí vão. E também, bispo, acho que é importante a gente deixar esse alerta, que às vezes o inimigo é muito sutil e ele dá a seguinte ideia para o jovem: você pode evangelizar no carnaval. Se a pessoa não tem maturidade suficiente para fazer isso, isso vai ser uma pedra de tropeço.
Então, como a Bíblia também diz que na multidão de conselhos há sabedoria, receba esse conselho também para que tenha bastante cuidado na hora de achar que vai estar fazendo o bem, mas na verdade está se enredando com o mal. O senhor tem mais de 50 anos de ministério. O senhor hoje já pastoreou ovelhas, mas como bispo o senhor pastoreou e pastoreia pastores. Diga aqui para a nossa audiência, para as pessoas que estão participando aqui conosco, qual que é a diferença de pastorear ovelha e pastorear pastores? É mais difícil pastorear pastores do que pastorear ovelha? Qual que é a experiência que o senhor tem nesse... Olha, Ilan, eu quero usar aqui as palavras do bispo Gessé, de saudosa memória, um homem de Deus, e eu o conheci ainda jovem, quando eu era jovem, e um pastor, na época que foi eleito bispo, ele foi chamado ao gabinete lá do bispo Gessé para dar-lhe algumas orientações, uma vez que ele estava ingressando no episcopado. Certo. E depois esse pastor, que tornou-se bispo, hoje é um dos nossos bispos jubilados, ele disse que o bispo Gessé falou-lhe: olha, a partir de agora você vai começar a pastorear a classe de crente mais difícil de ser pastoreada, que era pastorear pastores. Certo. E eu concordo com ele, porque eu fui pastor por 19 anos. Certo. E estou caminhando para 36 anos de episcopado. Uau. Então eu venho lidando com pastores e hoje tenho até o privilégio de ser mentor do Conselho Geral, que é formado pelos nossos secretários gerais e mais os bispos. Sim. Que são 8 na ativa e mais 4 já jubilados. Certo. Então eu tenho esse relacionamento e eu vejo. E por que é mais difícil? É porque alguns acham que já não tem mais necessidade de aprender, né? E nós precisamos mostrar-lhes que, independente da posição que nós alcançarmos na Igreja de Cristo, no corpo de Cristo, nós continuamos sendo ovelhas e precisamos ser acompanhados, pastoreados. É verdade. E a humildade precede a honra, né? E às vezes, eu sempre digo, não sei quem escreveu essa frase, mas aquele que não está disposto a sentar para ouvir, ele também não tem mais nada para ensinar. E eu não sei se o senhor viu, tem uma série agora na Netflix contando a história daquela música que os norte-americanos se uniram para fazer um ato a favor da África, né? E vários ali. E uma coisa me chamou a atenção, que o maestro, aquele que estava organizando tudo, ele colocou na porta onde todo mundo ia entrar, ele colocou a seguinte frase: o seu ego fica do lado de fora. E eu acho que a gente pode usar isso também no dia a dia de nós que somos servos de Deus e os pastores também. O nosso ego tem que ficar do lado de fora, para que Deus, para que Jesus, para que o Espírito Santo possa nos usar como Ele quiser e não de acordo com a nossa vontade. O senhor concorda ou estou falando muita besteira? Não, corretíssimo, porque o grande problema do ser humano está exatamente na questão do ego. Eu gosto muito daquela frase que nos diz que nós somos seres humanos e que precisamos controlar bem as nossas emoções. Verdade. E o homem, quando ele não tem um controle de si mesmo, ele vai, mais cedo ou mais tarde, ele cai no abismo. Verdade. Certo? É preciso que nós
administremos bem o nosso ego, porque senão ele vai nos levar para o buraco. Eu quero te convidar, você que está nos assistindo aí, a entrar na nossa rede social, @irlan.melo, para que a gente possa continuar esse bate-papo lá também, através do Instagram. Então, @irlan.melo, eu te convido a participar conosco ali no dia a dia, do nosso dia a dia mesmo. O senhor falou algo e eu lembrei de duas coisas. Primeiro, domínio próprio. Para controlar o ego tem que ter domínio próprio. E segundo, a Bíblia diz que aquele que consegue refrear sua língua é perfeito varão, capaz de refrear o corpo todo. Como é que é liderar pastores e muitas vezes ter que refrear a língua para não falar na frente de todo mundo algo que deveria, que todo mundo está percebendo e a pessoa às vezes não está percebendo? Em alguns casos eu tenho chamado em particular. Sim. E quando estamos estudando mentoria pastoral, nos mostra lá que todos nós temos os nossos pontos cegos. Certo. Que nós não conseguimos enxergar. Uhum. E aquele que tem um pouco de sabedoria, ele procura uma pessoa de confiança e lhe dá a liberdade. Olha, se eu cometer algum erro, por favor, pode falar comigo, eu sou grato. Esse tem tudo para crescer. Sim. Certo? Porque nós vemos, por exemplo, na questão da medicina, é sabido que um médico ele tem dificuldade de chegar e falar para o outro médico qual é o seu problema. Olha só, verdade. Isso está comprovado. E muitas vezes, quando é em cidades pequenas, eles vão para outra cidade, chegam lá como um paciente comum para se consultar, que é para não mostrar suas fraquezas. Sim. Né? E eu me lembro que uma vez eu fui convidado para ir pregar numa igreja lá em São Paulo. E aquela família tinha um trauma muito forte. E esse pastor, ele contou-me a sua história. Ele era filho de um médico. Sua mãe muito piedosa, mas o pai não era um cristão. E esse pastor era adolescente na época e ele ficou com um problema sério de saúde. E o pai tinha até uma clínica e tentou tratá-lo. E quando não deu jeito, ele chegou um dia, eles estavam chegando, parece que da praia, parou o carro na garagem e ele subiu rapidamente fora da família. Quando chegou lá, ele havia acabado de suicidar-se. Meu Deus! E por causa dele não ter dado conta ao problema de saúde do filho. Sim. Deixou algo escrito. E também não tinha uma pessoa de confiança para poder desabafar, para poder ajudá-lo. Exatamente. E às vezes, bispo, nós que somos cristãos, nós não... muitos espiritualizam tudo e se esquece que nós somos um ser biológico, que tem necessidades biológicas, mas que também pode se acometer de doenças que são biológicas. E às vezes tem doenças que são doenças da mente, né, da alma, e precisam de ter um tratamento. O senhor entende que nós cristãos, e principalmente os pastores, e aqueles pastores que não tiram férias, aqueles pastores que estão o tempo todo ligados, nós não temos que ter um pouquinho mais de tempo para cuidar da nossa saúde? Com certeza, né? Dr. Augusto Cury, ele diz que quase a totalidade das pessoas tem um eu mal formado. Certo. Que não gerencia bem seus pensamentos e nem protege adequadamente as suas emoções. Uhum. Então eu sei que o ser humano, ele se dá bem quando ele reconhece as suas limitações e ele pede ajuda.
Certo. Quando ele faz isso, ele pode se livrar de muitos problemas gravíssimos, porque nenhum de nós é completamente perfeito e blindado, que não tenha algum ponto vulnerável. Sim. Nós sempre já ouvimos falar do calcanhar de Aquiles. É. E todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Precisamos uns dos outros. E é importante, né, quando a gente tem essas oportunidades de poder se abrir, até porque, como o senhor mesmo disse, nós temos colegas, às vezes, de ministério que estão tirando a sua própria vida porque não tiveram oportunidade de desabafar, ou não, as pessoas também não conseguiram enxergar que ele estava passando por essa circunstância. O senhor passa muitas décadas, né, dentro da igreja brasileira, da igreja metodista wesleyana, mas enxergando também a igreja brasileira como um todo. Como é que o senhor está vendo hoje a igreja de modo geral? Qual que é a perspectiva que o senhor tem em relação à igreja brasileira? Eu estava na cidade de Surabaya, na Indonésia, participando de uma conferência mundial pentecostal. O senhor estava longe, hein? Longe. Do outro lado do mundo. É, isso mesmo. E eu me recordo que do hotel lá para o lugar que estava acontecendo a conferência, nós íamos de vans, às vezes de ônibus, nos pegavam no hotel e lá. Dessa vez eu entrei numa van. Certo. E atrás de mim vinham, como nós chamamos aqui, alguns gringos. Uhum. E eles estavam conversando, lógico em inglês, mas deu para perceber, quando eles falaram sobre a igreja brasileira. E um deles dizendo o seguinte, que a igreja brasileira é uma potência, tem crescido muito, só que num nível bem raso de conhecimento teológico, de aprofundamento. Uhum. Ele dizia isso. E eu, respondendo a sua pergunta, eu vejo também por essa ótica. Nós temos crescido muito, mas ainda somos levados por muitos ventos de doutrinas e muitas vezes o cristão não tem procurado se aprofundar. Como diz lá na Epístola aos Hebreus, lamentando o autor daquela epístola, não sabemos bem quem foi o seu autor, ele dizendo que lamentava que eles já deveriam ser mestres, mas eles ainda precisavam tomar leite, porque não podiam comer comida sólida. E a igreja brasileira, ela precisa se voltar para a palavra. Eu concordo com o senhor, gênero, número e grau, e uma das coisas que eu tenho percebido é que nós estamos crescendo muito por adesão e não por conversão. Porque se nós continuarmos crescendo por adesão, em breve nós vamos ter aquele chamado voo de galinha. Por quê? Porque quando você se converte, você precisa mudar de vida e abandonar as velhas práticas. E o que muitas vezes eu tenho visto é as igrejas dizendo, olha, venha como você está e continue do jeito que você está. E isso não é uma prática correta de acordo com a palavra do Senhor. Não. Olha, eu tive o privilégio de, uma das vezes que eu fui aos Estados Unidos, e visitar a igreja onde Jonathan Edwards pregou aquele famoso sermão, né? Uhum. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E há uma frase dele que diz o seguinte: tirem as minhas pernas, mas não me tirem a Bíblia. Eu posso entrar no céu sem as minhas pernas, mas não sem a palavra de Deus. Olha só. Isso é muito forte. Forte. E não importa o tempo que o cristão ele tenha de fé, ele precisa estar se alimentando continuamente da palavra de Deus. Porque esta foi a resposta de Jesus ao diabo
quando tentou, já no final daquela quarentena de jejum, que segundo a medicina, ali o corpo está se exaurindo, já esgotou todas as reservas quase que entrando tinha. em colapso. Exatamente. E o diabo chegou exatamente nesse momento, deu uma de bonzinho, né? E querendo sugerir a Cristo que transformasse pedras em pão, né? Verdade. Mas Jesus respondeu-lhe: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Então a igreja brasileira só vai usar o potencial que ela tem no dia em que ela se aprofundar no conhecimento das Sagradas Escrituras. Amém. E falando sobre a palavra de Deus também, o senhor também escreve livros, e eu queria saber como é que o senhor conseguiu tempo para poder escrever e qual que é a motivação do senhor como autor de livros. Eu não me acho como um grande escritor, mas compartilho das experiências vivenciadas ao longo da vida, né, e principalmente da vida cristã, e em vendo que, ao partirmos daqui, nós só vamos levar aquilo que investimos na vida dos outros, porque este lá é o maior investimento que nós podemos fazer. Verdade. Certo. Então foi nesse espírito, nesse aspecto, que eu escrevi 3 livros, né? Apenas, mas... Quais são os títulos? O primeiro é Cartas de um Bispo aos Seus Pastores. E o segundo é sobre um legado, o que a vida me ensinou. Certo? Certo. E o terceiro é um devocionário que foi fruto de uma coluna que eu tinha no nosso jornal oficial Voz Wesleyana, para onde eu escrevi por mais de 30 anos ininterruptos, e alguém sugeriu que eu deveria transformar aquilo em um livro, e saiu, foi o último. Que bom. Depois, assim, eu quero apresentar os livros do senhor para o pessoal, vou colocar no meu Instagram também, e assim, eu tenho certeza, principalmente para quem quer ter uma visão assim, de uma pessoa experiente, sempre digo assim, que o senhor tem assim, uma bagagem muito grande para mostrar para a gente, então assim, vale a pena, e eu quero indicar esses livros também. Em breve vou fazer essas indicações. Como o senhor entende que a igreja deve se posicionar em relação à política? Qual a visão do senhor hoje? Mudou alguma coisa? Eu disse há pouco que a igreja deve estar inserida Sim. em todos os segmentos da sociedade. Certo. E o quadro da política, como nós sabemos, ele é bem complicado. Verdade. Né? E eu que o digo ali. E por isso que eu sempre estou orando, seu favor. Amém, mesmo. Obrigado, bispo. Eu preciso mesmo dessa oração constante. Mas eu entendo que para um cristão, ele deveria buscar de Deus uma direção com respeito a isso. Sim. E em sentindo-se vocacionado, ele redobrar os seus cuidados com a vigilância, a fim de ir para lá com o propósito de trazer uma contribuição e de honrar a Cristo. Havia nos dias de Wesley um parlamentar lá da Câmara dos Lordes, que constantemente Wesley escrevia para ele, dando-lhe orientações, e ele lutou ferrenhamente. Olha que importante. Contra muitas coisas que aconteciam naquela época, inclusive com o fim da escravatura, né? E porque a Inglaterra... Sim, era nessa época, né? Era muito envolvida, e ele foi uma pessoa que deu uma grande contribuição
em favor do Reino Unido naquela época e que repercute até hoje. Então é necessário então que a igreja ela não abandone a política, porque, como o senhor disse, quem dera se todos os políticos ou aqueles que quisessem pudessem ter um mentor, um conselheiro, alguém que ele pudesse recorrer na hora da dificuldade, né? Exatamente. Eu recomendei agora para os pastores que estão sob os meus cuidados, Certo. que têm acima de 60 anos, né? E é um teólogo britânico que ele escreveu, encerrando a carreira com alegria. Uhum. E ele se inspirou em fazer esse livro quando ele recebeu o convite da rainha Elizabeth II, que faleceu o ano passado, parece, um ano por aí, para ir aos 70 anos de reinado dela. Uau. E ele vendo lá, ele se inspirou. E eu agora estou recomendando para esses pastores, já li esse Como é que livro. chama o livro? Encerrando a carreira com alegria. Ok. Tá Acho que entendendo? é uma dica para todos nós aqui também. E né? vale a pena. Nesse tempo que o senhor tem de vida com Deus, de ministério, se fosse para o senhor nominar qual foi a sua maior experiência com Deus nesses anos todos? Eu poderia pontuar muitas delas. Uma foi quando eu estava como diretor de jovens, apesar de ter pouco tempo de igreja, e que eu fui a um congresso da juventude lá na cidade de Patos, na Paraíba. E eu tinha saído de casa com este propósito, de ter uma experiência autêntica com o Espírito Santo. E no segundo dia, na parte da manhã, eu me lembro até a mensagem que o pregador pregou numa fazenda, fomos em jejum, aquela mocidade, e ali Deus visitou-nos poderosamente. E saíram dali cheios do Espírito, Glória a Deus. embriagados, Glória a Deus. até a preocupação da direção de devolver uma moça, filha de um pastor batista, que era ferrenhamente contra o avivamento na época. E ela foi batizada com o Espírito Santo e recebeu dons, e eles estavam com dificuldade de como devolver. Mas eu sobrei, não? Foram 32 pessoas batizadas com o Glória a Espírito Deus. Santo, inclusive aqui é hoje minha esposa. E quando foi à noite que eu estava orando pelo pregador, o Espírito Santo veio sobre mim. Eu estava sozinho numa sala. Depois me cercaram ali, e muita gente orando por mim. E ali pela primeira vez eu ouvi Deus dar uma palavra direcionada a mim. Eu não entendi no momento quando ele disse: meu servo, eu te chamei para pôr à frente do meu rebanho. Eu não sabia o que era aquilo. Pensando que se referia à juventude local da igreja. E isso, com o passar do tempo, veio se concretizando. Essa foi uma das grandes experiências que até hoje ainda me toca. Glória a Deus. Bispo, nós temos aqui um quadro chamado De Ovelha para Pastor e de Pastor para Pastor. Então, eu quero te mostrar agora uma pergunta que foi enviada para o senhor de ovelha para pastor. Me chamo Alexandre, sou da Igreja Metodista Wesleyana, no bairro Ribeiro de Abreu, e aluno do Instituto Wesleyano de Educação, onde eu faço teologia. E desde já gostaria de dizer que admiro muito o Bispo Elisiário, o ministério dele, respeito a pessoa e o excelente pastor e bispo que ele é e foi. E minha pergunta é justamente sobre isso. Seu bispo, eu gostaria de saber quais são os principais desafios enfrentados na caminhada pastoral, principalmente no início, ali, quando você sai do seminário e passa pelos trâmites necessários
para se tornar um pastor wesleyano, um pastor em geral. Gostaria de saber quais são os principais desafios, quais são as principais habilidades necessárias, né, para se tornar um bom pastor, um ótimo pastor, seguindo, claro, a figura de Cristo. É isso, seu bispo. Essa é a minha pergunta para o senhor. Desde já eu te agradeço. Deus abençoe. Tá aí, bispo. Ele não está querendo passar dificuldade, ele quer que o senhor ensine o caminho. Olha, Alexandre, eu quero primeiramente iniciar parabenizando-lhe por esta preocupação e essa atitude de buscar ajuda para começar bem. Eu me lembro que há alguns anos eu estava em uma formatura de um grupo de jovens que se formaram em medicina lá em Natal, Rio Grande do Norte. E entre esses estava um sobrinho meu. E a oradora da turma, ela disse que quando recebeu a incumbência da turma para representá-la, ela ficou muito preocupada e começou, como você acabou de falar, pedindo ajuda de um e de outro, como é que deveria falar para aconselhar aqueles que estariam dando início à carreira de medicina. Certo. E alguém chegou e disse, olha, procura aquele casal de professores, são médicos e de uma vasta experiência e que dão aula aqui na Universidade Federal, que eles poderão te ajudar. E assim ela o fez. E em chegando lá, para sua surpresa, aquele médico disse que para ser um bom médico precisaria ter 3 Hs. O primeiro, o H da humanidade, que todo médico deve sentir a dor do outro e procurar entender o paciente que ele está a atender. O segundo H, Alexandre, é da humildade. Ter a humildade de saber dizer que isso eu não entendo, isso eu não consigo, eu posso ir até aqui, encaminhar a outro mais competente. E todo médico deve ter esse segundo H, que é o H da humildade. E o terceiro H é o H do humor. Porque às vezes o paciente chega lá emocionalmente para baixo, abatido, e o médico precisa ter esse toque de humor colocado na dose certa, no momento exato. E eu achei muito interessante que naquela palavra ela disse isso. Mas como você quer saber, eu diria o seguinte: o ponto principal é ter uma vida devocional intensa. Buscar a Deus continuamente. Porque nós não podemos ter um bom ministério se não tivermos uma vida com Deus. Amém. E isso nos vem por uma prática regular de muita leitura bíblica, meditando, procurando ouvir o que o Espírito tem a nos dizer. E também uma vida de oração constante, porque o Espírito nos molda, nos trabalha, e eu costumo dizer que o local de oração é uma oficina onde Deus nos trata. Verdade. Para que nós possamos ser úteis à sua causa. E por último, nunca pare de pedir ajuda a outros mais experientes que poderão lhe ajudar em momentos difíceis, a fim de que você saiba tomar decisões acertadas. Se você fizer essas 3 coisas, certamente você vai ter um ministério bem-sucedido. E agora, bispo, de pastor para pastor.
Eu sou o pastor Marden e eu estou aqui para fazer uma pergunta para o senhor, Bispo Elisiário. A pergunta que eu lhe faço é sobre esse carnaval. Nós temos visto que dia após dia, ano após ano, as pessoas têm aderido cada vez mais a esse espírito do carnaval e nós vemos que o prejuízo que vem depois, a conta que chega, ela é muito grande. Sabemos que a Covid-19 ela entrou e tomou força por causa do carnaval. O que o senhor tem a dizer para os crentes, para as pessoas, sobre esse tempo em que nada acrescenta às vidas espirituais, mas que traz um prejuízo muito grande para a vida? Fica muito obrigado e fica aqui a minha pergunta. Pastor Marden, é muito oportuna a sua pergunta nesse período que nós estamos vivendo e quero dizer-lhe que o irmão já até se antecipou dando parte da resposta. Mas alguém com muita sabedoria disse que o homem ele usa máscaras o ano inteiro e durante 3 dias ele remove essas máscaras e ele mostra quem ele o é na realidade. Uau. Isso merece uma reflexão, porque o que os homens procuram fazer durante esses dias de carnaval é extravasar aquilo que está lá dentro de si e do velho homem depois da queda. E isso o leva a situações muito complicadas, pois já fora dito aqui no início pelo vereador Irlan sobre o aumento de casos de violência e de tantos outros problemas que atingem a sociedade. Sim. E que até ele dizendo que gostaria que fosse amenizado ao máximo possível quanto a isso. Mas o homem, ele não querendo se curvar diante do seu Criador para obedecer às suas leis, ele acaba procurando se distanciar de Deus para praticar tudo aquilo que acha que está certo, que vai lhe trazer prazer, felicidade, quando ele está caminhando para o abismo. E eu lhe diria, pastor Marden, que nós podemos entender melhor isso recorrendo à palavra de Deus e mais precisamente o que Paulo ele disse em sua epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo de 18 a 32, mostrando que o homem se embruteceu, mostrando que o homem ele quis seguir as suas concupiscências e por conta disso Deus o entregou às suas próprias paixões e ele se autodestrói, lamentavelmente, porque ele prefere dar a oportunidade à carne ao invés de se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus. E o que nós estamos vendo no carnaval é uma repetição do que acontecera já nos séculos passados em diferentes culturas e até mesmo entre os romanos, talvez o maior império que mais durou no mundo, mas que ele foi sendo corroído porque a promiscuidade, a entrega, as extravagâncias fez com que aquele grande império ele chegasse a ruir. E é lamentável que tantas pessoas inteligentes, capazes, se entregam a essas extravagâncias e depois só tenham o que lamentar. O que podemos fazer é clamar a Deus para que abra o entendimento dessas pessoas e que o Senhor as faça ver que há coisas melhores para elas participarem, que Deus nos traz por intermédio do seu Evangelho. Bispo Elisiário, Igreja Metodista Wesleyana, foi uma honra, um privilégio tê-lo aqui conosco nesse bate-papo tão instrutivo
não só para mim, mas para todos aqueles que estão nos acompanhando aqui. Te agradecer pela presença e também gostaria de te dar a oportunidade para deixar uma mensagem final para os nossos telespectadores, para a igreja, talvez para a sua igreja também, aquilo que Deus colocar no seu coração, uma mensagem de despedida para a gente encerrar esse programa. Ótimo, eu fico feliz porque nós temos hoje esses recursos da tecnologia que podemos usar para propagar as boas novas do reino de Deus. Verdade. E eu diria a todos os telespectadores que atentassem para as palavras de Cristo, quando ele disse que nós deveríamos vigiar e orar, porque não sabemos o dia da sua volta. E pelos sinais que tanto Jesus quanto os apóstolos e os profetas, eles previram e vaticinaram, nós estamos caminhando para lá. E é hora de vigiarmos e orarmos e dizermos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Olha, quero agradecer a todos vocês que participaram conosco aqui desse programa e quero também desejar que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua saúde, os que estão com você e que a bênção que enriquece e não acrescenta dores seja sobre cada um de vocês hoje aqui. Te espero na próxima semana no Conexão com Irlan Mello. Deus te abençoe, um forte abraço aqui na Rede Super.